Depois de muito tempo ponderando sobre as coisas que eu gostaria de falar, eu finalmente resolvi gravar um primeiro vídeo falando sobre algumas coisas aleatórias, algumas coisas que eu penso, algumas coisas que eu tenho vontade de dizer, ok? Bem, só para deixar claro, eu não sou nenhum estudioso, não tenho formação nenhuma, por enquanto, sou apenas uma pessoa interessada, e eu acho que isso é mais do que o suficiente para que você possa, sei lá, falar alguma coisa, né? Consequentemente ser alvo de críticas, consequentemente ser alvo de todas as possíveis consequências, né, que envolvem você dizer, falar coisas, mas isso nunca me impediu. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma situação que tenho pensado, né, há um bom tempo, e que isso está se refletindo e se mostrando mais verdadeiro quanto mais o tempo passa. Veja só. Agora nós estamos aqui em meados de julho, né? Estamos chegando próximos às épocas de vestibular. E eu percebo que existe uma tensão muito parecida com muitos estudantes a respeito sobre as mesmas coisas. Muitas inseguranças, muitos medos, muitas expectativas para o futuro e coisas malucas e coisas que estão sempre acontecendo e que, cara, você precisa passar. Você precisa passar. A sua vida está ali. A sua vida depende disso, não é verdade? Talvez não, mas eu acho que isso pode ser um vídeo para a próxima semana ou para a próxima vez que eu tiver coragem e decidir gravar. Ou talvez, né, no momento em que a minha insônia também não me permita dormir. Mas o que eu gostaria de falar hoje aqui é o que eu percebo, né, como um cara que está sempre no meio acadêmico, sempre gostou dessas coisas, sempre gostou de estudo, apesar de nunca ter estudado genuinamente, né, eu sou apenas um interessado, como eu gosto de dizer, mas tem uma coisa que eu percebo, que é super padrão entre todas as pessoas que estão com uma certa dificuldade, um certo medo, né, nesses períodos de vestibular, nesses períodos de prova, nesses períodos em que as coisas estão acontecendo, em que um pedaço de papel vai definir, sei lá, pelo menos os seus próximos 4 anos ou 1 ano e meio, se você for fazer um curso técnico. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, assim, né, é que, assim, sejamos honestos, nem todo mundo nasceu pro mundo acadêmico, tá? E eu não estou usando isso como uma crítica, dizendo que isso é positivo ou que isso é negativo. Eu estou apenas fazendo uma afirmação. Nem todo mundo nasceu pro mundo acadêmico e isso é verdade. Existem pessoas que são super inteligentes, né, que são super estudiosas, ao passo de que existem outras que são super criativas e possuem uma capacidade de retórica simplesmente impressionante, que essas pessoas que estudam pra caramba a vida inteira nunca vão conseguir alcançar. Porque, bem, nós temos históricos de criação, processos de vida, coisas que aconteceram durante a vida da pessoa, durante o desenvolvimento dela, criação familiar e coisas assim, e que, assim, não dá pra gente fazer uma comparação. Só que tem um ponto que eu percebo que é comum entre todas as pessoas que, assim como eu, arrisco-me a colocar nesse grupo, que não sofreram tanto com os medos desses mundos de vestibular, e dessas questões um pouco mais teóricas do mundo. E eu não tô aqui para poder falar, porque tal pessoa ela tem condições de não passar numa universidade, por isso que ela não tá preocupada. Não, se ela não passar, os pais podem pagar e tudo mais. Eu não tô querendo falar sobre isso. Eu tô querendo falar sobre estudo. E depois dessa introdução de quase 4 minutos sem falar porra nenhuma, eu finalmente vou falar alguma coisa. Eu percebo que dá pra gente poder dividir o mundo dos estudos em duas coisas, né? Em dois conjuntos. Eu acho que o primeiro deles é o interesse. Você ser uma pessoa interessada pelo mundo dos estudos não é tão simples, nem todo mundo é interessado. E veja só, cara, o mundo ele é gigante, o mundo ele é enorme. E a partir do momento em que você não consegue reconhecer que, cara, o mundo ser enorme é do caralho e que existem muitas coisas pra você aprender e coisas que você simplesmente pode falar, puta que pariu, que interessante. Cara, enquanto você não tiver esse pensamento, eu acho que você não vai ter talvez o resultado que você esperasse com o esforço que você está colocando, né? Porque é super comum você estudar e às vezes os vestibulares você simplesmente quebrar a cara e é super comum. Mas veja só. Um exemplo que me acontece com certa frequência, inclusive com outros colegas meus também, que também são meio, que a gente pode chamar de nerd, né? Às vezes você simplesmente acordar de manhã e falar, cara, pensei em tal coisa, o que será que
tá acontecendo em tal lugar do mundo? O que será que as coisas... Como é que será que foi o processo de tal coisa? Teve uma vez que foi durante as férias de janeiro, eu lembro que eu simplesmente acordei super interessado pela história da China, e eu fui estudar sobre a história da China, eu fiquei a tarde inteira lendo sobre a história da China, assistindo os vídeos sobre a história da China, unicamente por conta daquele meme, daquelas músicas chinesas que vira e mexe aparecem aí. E aí, cara, eu ficava com aquela música na cabeça e eventualmente eu pesquisei sobre essa música e aí eu fui pesquisando atrás dessa música porque eu fiquei curioso. Olha só, um meme me trouxe a curiosidade. Eu ficava, caraca, mas esse meme tá aí com essa música chinesa, e aí eu fico, cara, o que essa música quer dizer? E aí eu fui pesquisar sobre essa música, fui pesquisar a letra dessa música, quando eu penso que não, eu parei numa dança folclórica chinesa, a respeito de uma parte da história da China, e quando penso que não, lá tava eu. Eu lembro que assim, eu sou um cara que costumeiramente acorda tarde, né, dá pra ver pelo horário que eu tô gravando esse vídeo, e assim, era coisa de meio-dia, 1 hora, quando era dando quase 5 mais ou menos, eu tava ali terminando de ler sobre coisas da China, sobre histórias da cultura da China, e quando eu penso que não, eu acabei de absorver ali uma gama extremamente absurda sobre um conhecimento que às vezes vai ser inútil, ou não, porque conhecimento nunca é inútil, mas eu digo inútil no sentido de que eu nunca vá aplicar ele diretamente em algum vestibular ou em alguma conversa, mas eu estava ali, adquirindo alguma coisa, pensando em alguma coisa, aproveitando o meu tempo pra sanar esse tesão que eu tive, que partiu de um meme, cara. Veio um meme, um vídeo com um meme, eu falei, cara, o que é esse meme? Por que essa música virou meme? O que é a letra dessa música? Quando eu penso que não, eu fui parar no teatro de China e já era. Quando eu penso que não, eu tinha acabado de fazer um dossiê completo sobre a história da China. Estudei, vi sobre a grande fome chinesa, sobre as dinastias, vi muita coisa sobre, né, a história chinesa, sobre a cultura chinesa, sobre aquelas coisas do Oriente, né? E assim, numa tarde, simplesmente adquiri esse conhecimento. Mas veja só, a curiosidade, ela é uma coisa que tem que partir de você. Eu acho que isso, cursinho nenhum, vai ajudar você, infelizmente. Já acho que agora, sei lá, se tiver alguém de cursinho aí, sinto muito, mas acho que isso é uma coisa que para os alunos de vocês isso tem que ficar muito claro. Sem curiosidade não adianta. Sem curiosidade não adianta. Sem pegar aquilo que você está vendo e ver com prazer não adianta. E assim, eu não tô nem falando só necessariamente de matérias de humanas, você pode pegar matérias de exatas também, ou biológicas, sei lá, pegar química, física, e você pode sim achar super interessante o porquê das coisas. E falando sobre o porquê das coisas, eu gostaria de entrar pro meu segundo ponto, da coisa que eu acho que é mais importante ainda para você que pretende entrar no mundo acadêmico, que está tendo dificuldades e inseguranças no mundo acadêmico. Tem uma matéria que eu acho que ela é muito sucateada na grande maioria assim dos espaços, sei lá, do ensino público. Para ser honesto, eu não tenho muita base teórica para falar isso, ainda mais porque mesmo vindo de escola pública no ensino médio eu tive uma base maravilhosa sobre essa matéria, e eu acho que eu não seria metade do que eu sou hoje se não fossem os mestres, se eu posso chamá-los assim, que me auxiliaram durante o processo, né, do meu ensino médio. E essa matéria é a filosofia, e claro que eu não vou deixar de incluir a sociologia no meio também, mas eu gostaria de falar mais sobre filosofia aqui. Eu quero falar de filosofia, mas eu não quero que você pense na filosofia naquele sentido de você ter a filosofia de ser alguém que estude, eventualmente você vai se tornar alguém, porque babá, e você lê livros e você estuda. Não é disso que eu tô falando da filosofia como matéria mesmo, que vai chegar um professor esguio na sala de aula, olhar pra vocês e falar, gente, hoje nós vamos falar sobre a sociedade do sei lá quem, e babá, e nós vamos falar sobre contrato social, e babá, e vamos falar sobre a sociedade do controle, e tananã. Eu tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre aquela matéria que quando o professor entra na sala, bate um sono, você vai colocar a mão por cima da cabeça, assim, você vai dormir e você só vai acordar quando a aula terminar. E por que eu falo disso? Porque eu fui assim até os pelo menos 6 primeiros, sei lá, semanas ou até meses. Eu acho que meses, os 6 primeiros meses do primeiro ano do ensino médio, até que eu tive uma aula incrível exatamente falando sobre isso, sobre sociedade do controle, em que aconteceu um processo contrário. No momento em que eu estava dormindo na sala de aula, eu tive um estalo e eu acordei. Eu falei, como é que é? Sobre o que você está falando, professor? Explica de novo. E a partir daí eu deslanchei num mundo maravilhoso de filosofia, e aí eu comecei a ler por conta própria, eu comecei a perguntar por conta própria, e acima de tudo eu comecei a me perguntar por conta própria. Eduardo,
Então quer dizer que você é um cara que você gosta de estudar filosofia por conta própria, você gosta desses assuntos por conta própria. O que você acha sobre a teoria de tal filósofo? Cara, eu não sei. Sou péssimo com nome, sendo bem honesto. Nome assim. Eu sei falar nome de gente, nome de pessoas. Eu que dou aula hoje em dia, sei o nome dos meus alunos ali e tal. Mas assim, cara, você vai perguntar da teoria do filósofo da casa do cacete que nasceu na casa do caramba, aquele filósofo. Cara, não sei. Ah, Eduardo, mas o que você acha sobre isso daqui do filósofo tal? Eu não sei, mas eu acho que pode ser interessante por conta disso. E eu lembro que tem uma teoria. No fim das contas, meio que nomes não importam. Apesar de que na segunda fase da FUVEST, quando eu fiz, eles perguntaram o nome de alguns filósofos iluministas e pra gente descrever as teorias deles eu passei mal. E não era nem por conta sobre definir o que era iluminismo. É porque eu não lembrava o nome de ninguém. Eu sei o que é o iluminismo e como que ele funcionava e o que ele pregava e tudo mais. Falo rápido pra caramba, eu peço perdão pra você que tá me assistindo falar pela primeira vez. Eu sou assim mesmo. Mas veja só, o ponto que eu quero trazer aqui é que, a partir do momento em que você se acostuma a colocar os olhos sobre o mundo nunca mais consegue colocar os olhos sobre você. O que eu quero dizer sobre isso? Eu terminei o ensino médio em 2018. Foi um período muito embasbacado da minha vida, foi uma desgraça. E aí hoje, assim, em 2020 foi quando eu resolvi fazer o meu primeiro vestibular, assim, sério mesmo. E, bem, eu cheguei a fazer cursinho, mas não foi cursinho de tipo assim, fiz o ano inteiro. Eu me inscrevi para uma vaga num cursinho popular aqui da região, de onde eu moro, fui aprovado, cheguei a fazer 2, 3 meses de cursinho, começou a pandemia, e eu odeio estudar em casa, ainda mais porque eu sou um viciado em videogame, computador, de jogos de maneira geral. Eu simplesmente não consigo estudar em casa, é uma coisa que é além da minha capacidade, eu não consigo, né? Óbvio, né? Tirando desses casos, como eu expliquei, falando sobre curiosidade, onde eu vou por conta própria por puro prazer. Eu digo estudar em casa no sentido de tipo, hoje eu vou pegar um livro aqui porque eu tenho um cronograma de biologia para ler, eu vou ler biologia. Agora não, se eu tiver algum assunto de biologia que me bateu interesse, eu vou fazer uma pesquisa sobre ele, né? Eu diria que eu não sou estudioso, eu acho que eu estou mais para um pesquisador. E veja só, eu fiquei em torno de 6 meses, 7 meses até a chegada dos vestibulares, acho que até mais até, vegetando, simplesmente jogando todos os dias, coçando o saco. Eu lembro que a minha barba estava enorme, meu cabelo estava enorme, eu estava parecendo um mendigo é incrível, né? Um mendigo, né, dentro da minha própria casa, mas ali, né, aproveitando esse período de pandemia, aproveitando assim, né, no sentido de que eu posso fazer, né? Chegou os vestibulares, fiz Enem, fui aprovado, fiz a FUVEST, fui aprovado. E aí eu fiquei pensando, né? Cara, eu tinha terminado o ensino médio ia fazer 3 anos quase. Você acha que os assuntos sobre química orgânica estariam frescos na minha cabeça? Sobre física estariam frescos na minha cabeça? Cara, o que será que me faz, ou melhor, o que será que me fez ter resultados tão, sei lá, tão satisfatórios durante esses processos? E foi aí que eu percebi que era a filosofia, era a sociologia. No fim das contas, estava tudo ali. Porque veja só, eu não preciso saber diretamente sobre um assunto de química orgânica. Só que a partir do momento em que eu não sei diretamente um assunto de química orgânica, isso não impede que eu consiga responder a questão filosoficamente. Aquele momento em que você pega a questão e você fala, cara, eu lembro que eu vi isso no ensino médio, mas eu tô na dúvida entre a B e a C. Você responde, aqui acabou a química. Neste momento acabou a química. O que vai jogar com você é a filosofia. A filosofia é a única matéria que dá liga a todas as outras matérias. Não adianta você se esforçar pra caramba e você não conhecer filosofia, você não pensar por si próprio, você deixar de ser uma criatura pedante. Procura aí o que é uma criatura pedante. Porra, não adianta. Você tem que abandonar esse pedantismo e a única coisa que vai te fazer abandonar isso é o estudo da filosofia, horas. E vocês vão ver como é que é incrível. A partir do momento em que você pega ali, o professor ele chega pra você e fala assim, 2 mais 2 é 4. E você anota, 2 mais 2 é 4. E aí o professor chega numa prova e coloca 2 mais 3. Opa,
Você saiu da sua zona de conforto, a partir daí o professor já tirou daquilo que você já estava acostumado a aprender. Ele colocou 2 mais 3 hora bolas, e agora o que você vai fazer? Cara, você sabe a base da matemática, você sabe a teoria, daquele pouco que você aprendeu, daquele pouco que você estudou, só que outra matéria vai tomar conta de você agora. Não é a matemática, é a filosofia. É o seu estudo do seu saber. É você abandonar esse conceito de que conhecimento é um negócio carimbado que você bate a partir daqui, você sabe porque está carimbado aqui. É a partir do momento em que você olha aquilo, você entende porque que aquilo é aquilo, e no que aquilo ser aquilo reflete nas outras coisas da sua vida. A partir do momento em que você sabe que 2 mais 2 é 4, é quando você vai no mercado, você compra, você está com 3 reais só, você pega 2 coisas para comprar e você fala, putz, deu 4 reais, não vou conseguir levar. Isso é filosofia. E economia também, tá com todas as outras matérias. Mas você precisa estudar filosofia. Você precisa estudar filosofia. Não adianta. Não adianta. Não adianta você querer saber das coisas sem querer saber os porquê das coisas. Isso não faz o menor sentido, você querer saber uma coisa, mas não querer saber o porquê dessa coisa. Você não parou pra pensar como é que isso é patético, como é que isso é minimalista. Se você não souber o porquê das coisas, a partir do momento em que chegar uma questão que for 2 mais 3, você saiu do carimbo de ser 2 mais 2, logo, não é aquilo que você aprendeu, não é aquilo que você absorveu. Porque a partir do momento em que você entende o porquê daquilo, você entende o processo de junção de 2 mais 3 que dá 5. E aí você fala, caramba, agora eu entendi. E isso está tanto atrelado à matemática, como pode estar atrelado à química, à física, ao português, à sociologia, à biologia, mas está tudo atrelado com a porcaria da filosofia. Não estou dizendo que você vai precisar fazer de pegar um livro e ler, nossa, super interessante, porque é chato pra caralho, vamos ser honestos. É chato pra caramba, pelo amor de Deus. Como já dizia Clóvis de Barros Filho, é tudo uma questão de brio. É tudo você querer sentar na cadeira e você pegar alguma coisa que alguém já mastigou pra você, já teorizou, e é só você entender. Olha, não parece simples, mas esse entendimento, ele não é alcançado sem o estudo da filosofia. Você pode tentar. Se o seu cursinho, se você faz cursinho, e o seu cursinho não tem filosofia, recomendo que você estude por conta própria. Recomendo que você se interesse por conta própria. Porque você precisa aprender a aprender. E antes de tudo, você precisa saber como se sabe. Porque saber não é só uma coisa, simplesmente como eu disse, que você carimba e a partir daí aquilo te acompanha. Você precisa saber saber. E eu acho que a única forma de você saber como se sabe é estudando filosofia. E agora, parafraseando um dos caras que, sei lá, pra mim é um dos homens, um dos brasileiros mais incríveis da contemporaneidade, uma das pessoas que eu já tive o prazer imenso de poder assistir ao vivo e que se eu tivesse a oportunidade, eu daria um abraço nele e diria, obrigado, você mudou a minha vida, Clóvis de Barros Filho. Mas, professor, eu não me interesso por assuntos filosóficos. Bem, uma pena. Eu fiz o melhor que eu pude.